E o site governista Brasil 247 publicou um artigo com ataques ao senador Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol, deputado do Podemos do Paraná. O texto é do colunista José Pessoa Araújo e foi retirado do ar depois de uma série de críticas. Bom, eu vou ler um trecho para que vocês tenham aí uma noção do nível de ofensas. Abre aspas. Esse ex-juiz de M, 3 pontinhos, sujou a magistratura. Esse verme desgraçado merece a sepultura. O seu fim está próximo, filhote da ditadura. Dallagnol é outro lixo que também vai para o inferno. Seu nome está na lista, anotei no meu caderno. Esse verme sem moral não verá outro inverno, fecha aspas. Deltan Dallagnol escreveu o seguinte no Twitter. Abre aspas, publicação no blog petista Brasil 247 diz com todas as letras que não viverei outro inverno, ou seja, que não estarei vivo até o fim do ano. Diz ainda que Moro merece a sepultura, que seu fim está próximo e que ele morrerá na prisão. Discurso de ódio do bem? O amor venceu? E aí, Ana? É o verdadeiro gabinete do ódio. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Nós sabemos muito bem como funciona aí a blogosfera, né, do PT, aliado ao PT. Eles lincham qualquer um que levante contra as ideias comunistas dessa gente. E aí não interessa se é... Opa, entrou um vídeo do Campos Neto aí. Ai, pronto. Não interessa se é gay de direita, se é mulher, se é negro. Se é de direita, eles lincham, eles guilhotinam virtualmente. É isso, é a turma da tolerância que comete esse tipo de atrocidade. E o pior é que, se fosse o contrário, se fosse um blog aliado ao presidente Bolsonaro, nós teríamos aí ministros no Twitter falando, condenando, né? Randolph Rodrigues no microfone, né? Com toda aquela histeria dele, dizendo que é absurdo e tal. E não vamos ouvir absolutamente nada por parte de nenhum ministro. Nós estamos falando de ameaças escritas, publicadas num site que apoia o atual governo, ameaçando um deputado federal e um senador da República. Isso não é considerado, não dá para enquadrarmos no famoso ataque às instituições, porque os ministros falavam, qualquer crítica a um ministro é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo que qualquer ataque ao presidente Bolsonaro, chamando de genocida, de Hitler, jogando futebol com a réplica de uma cabeça dele, aí não era ataque ao executivo. Aí não. E agora? Fica o questionamento aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Coloquem ordem. Já que vocês falam tanto fora dos autos, mostrem uma autonomia e uma independência que o brasileiro está ansioso para ver. Defendam, venham a público defender o senador Sérgio Moro e o deputado Dallagnol em relação a essas ameaças. E nós estamos dentro de um contexto que não tem uma semana que foi descoberto um plano para assassinar o senador Sérgio Moro, outras autoridades policiais, né, e também do Ministério Público de São Paulo, e a família do Sérgio Moro. Ministros, não fiquem com vergonha das redes sociais, defendam a instituição, agora o nosso parlamento, contra o que foi dito nesse site aí que apoia incondicionalmente esse atual desgoverno. O Silvio, quero te ouvir a respeito, mas vou pedir para a produção exibir também o tweet do senador Sérgio Moro, que também se defendeu aí desse texto abjeto. Vamos lá, o blog Brasil 247 superou-se ao publicar texto repleto de ofensas de baixo calão e com ameaça, instigação a assassinato. Mesmo alertado, manteve a publicação online por horas. Autor do texto e editor serão responsabilizados civil e criminalmente. Bom, em primeiro lugar, eu não teria, inclusive, a sua coragem de ter lido
todas essas falas. É algo abjeto, como você bem descreveu, passível de processo, passível de condenação judicial, vai ter que responder na justiça. Isso é ameaça explícita, não tem outro nome. Agora, veja, também é importante a gente lembrar que hoje é o Brasil 247 contra os lavajatistas Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que são os alvos primordiais dessa esquerda mais suja. Porque a ordem vem de cima. Quem deu entrevista ao Brasil 247 dizendo que queria F3 pontinhos, não falamos aqui, não usamos dos mesmos termos que o atual presidente da República, que disse que queria F3 pontinhos com o Sérgio Moro. Portanto, a ordem vem de cima. Quando o Lula afirma isso num vídeo exibido pelo próprio Brasil 247, ele autoriza qualquer outro tipo de publicação nesse sentido, se não pior. Eu achei que o limite que a gente já tinha atingido de baixaria nesse sentido eram colunistas do jornal Folha de São Paulo no passado ao se referir ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive a desejar a sua morte. Paula, só em 2014, eu vou lembrar aqui uma publicação, uma das tantas publicações brilhantes que fazia nesse sentido o jornalista Fernando Rodrigues, sobre quanto esses veículos recebiam de dinheiro da SECOM, dinheiro estatal nos governos do PT. Só em 2014, esse Brasil 247 recebeu 1,5 milhão, 1,4, 1,5 milhão de reais. Era o campeão daqueles chamados das chamadas mídias alternativas na época, porque se referia a sites fora da mídia tradicional, fora dos portais, as grandes emissoras de televisão, né? Todos os colunistas, todos os integrantes são de esquerda. Acho que o senador Sérgio Moro, que o deputado Deltan Dallagnol devem buscar reparação judicial em relação a esses termos, porque isso vai escalando numa medida cada vez mais grave, cada vez mais aguda, e não podemos perder de vista que havia um plano para executar, sequestrar e matar o juiz Sérgio Moro, numa mesma semana, desbaratado, numa mesma semana em que o atual mandatário da República se referiu a ele com esses termos. É um governo revanchista, um governo perdido numa confusão de ódio, de rancor, e isso, aos poucos, vai escalando. É perigoso, Paula. Fabi, vamos acompanhar aí como o judiciário brasileiro vai lidar com esse caso, né? E veja a gravidade. A Ana nos disse aqui que é contra um senador e contra um deputado, mas vai além disso, porque as críticas foram feitas enquanto um era procurador e o outro era juiz. Então, que respeito é esse, né, que todos nós devemos e temos que ter em relação ao judiciário? E, no entanto, nós temos aí discurso de ódio, eu acho até pouco. É tão desprezível ouvir aquelas palavras que a gente tem até que pedir para o YouTube, por gentileza, por obséquio, não nos punir, porque a gente abriu aspas aqui, né? Então, realmente, são falas bélicas de incitação e de coisas que não são verdadeiras. E aí eu me lembro, né, da mudança que tivemos do entendimento da legislação atual em relação a que não existe mais crime de segurança nacional, porque senão estaria inserido. Mas tem os crimes que lá os patriotas, né, estão sendo investigados e indiciados, caberia também. O problema é que o judiciário é o mesmo judiciário que fez malabarismo para soltar quem não deveria, né, da prisão, e dizer aí, o senador Sérgio Moro até disse de uma fala absurda, e eu concordo com o Sérgio Moro, em relação ao Gilmar Mendes, né, o desrespeito em relação ao trabalho, que não foi só do Sérgio Moro ou do Deltan, foi de uma operação toda de vários e vários profissionais, e a eles sim, nós rendemos nosso respeito e pedimos desculpa por ter um judiciário tão falho e tão politizado.